Porque dois países que nunca declararam guerra oficialmente agem como se estivessem em guerra todos os dias. Como é possível que o Irã, uma das nações mais vigiadas do planeta, perca cientistas nucleares em atentados cinematográficos sem que ninguém assuma a autoria? E por que Israel, um país do tamanho de Sergipe, consegue interferir no programa atômico de uma potência com 88 milhões de habitantes, sem nunca pisar lá? Agora segura essa. E se eu te dissesse que Israel e Irã já foram aliados secretos? Que já compartilharam inteligência, armas e acordos por baixo dos panos? Enquanto o mundo acreditava em outra história. E tem mais. Ataques cibernéticos invisíveis, espiões com passaporte falso, sabotagens com tecnologia que parece saída de um filme do 007 e um jogo geopolítico que, se você piscar, parece ficção científica misturada com novela persa. Hoje você vai mergulhar nos 5 segredos mais absurdos, escondidos ou simplesmente ignorados sobre a rivalidade mais silenciosamente perigosa do planeta. Um duelo onde cada movimento pode detonar o Oriente Médio inteiro e, de tabela, mudar os rumos do mundo. Se isso te parece exagero, então vem comigo até o final, porque tem coisa aqui que nem nos livros de história se ousa escrever. Bem-vindo ao Agora Você Sabe, o canal onde curiosidade é uma arma poderosa. Se inscreve aí e prepara o cérebro. Ele vai sair desse vídeo um pouco mais desconfiado do que antes. Imagina a seguinte cena. Você está numa instalação ultra secreta no meio do deserto iraniano. Ao seu redor, cientistas trabalham em silêncio. Máquinas de enriquecimento de urânio giram como corações metálicos. E toda a instalação é protegida por quilômetros de concreto, códigos e silêncio. Nada entra, nada sai. Pelo menos é o que se acredita. Mas um dia, sem aviso, um arquivo inteiro de dados classificados vaza e reaparece em Tel Aviv. Foi exatamente isso que aconteceu em 2018. O Mossad, o serviço secreto israelense, entrou fisicamente em um armazém ultra protegido no Irã, roubou mais de 50 mil documentos e 1.600 CDs com informações confidenciais sobre o programa nuclear. E saiu de lá como se fosse um jogo de videogame. E sabe o que é mais doido? Quase ninguém entendeu como aquilo foi possível, nem os próprios iranianos. O que parecia uma teoria conspiratória virou fato confirmado. Israel expôs ao mundo com um pendrive na mão que o Irã tinha planos para produzir armas nucleares, mesmo tendo assinado acordos internacionais dizendo o contrário. A pergunta que não quer calar é como? Como um país consegue atravessar as fronteiras mais vigiadas do planeta, penetrar num cofre de nível militar e escapar com um tesouro de dados? A resposta está em décadas de preparação invisível. Satélites espiões, informantes internos em engenharia social e um mapa detalhado de cada erro humano na cadeia iraniana. E ainda tem mais. Há indícios de que Israel não apenas espiona, mas também sabota. Centrifugadoras explodem misteriosamente, sistemas falham no momento exato e até terremotos naturais coincidem com datas críticas. Coincidência ou guerra em câmera lenta? O mundo inteiro finge que não vê. A ONU investiga com cautela. Os EUA fazem cara de surpresa. E o Irã? Bem, o Irã jura de pés juntos que tudo é invenção. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que essa história é um daqueles jogos de sombras, onde quem aparece é só o que convém. O verdadeiro confronto acontece por trás das cortinas com chips, códigos e mapas secretos. E quem domina essa arte não precisa nem apertar um botão para vencer. E aí fica o dilema. Se Israel consegue invadir as fortalezas mentais e físicas do Irã, o que mais pode estar vendo ou manipulando que a gente nem imagina? E se a próxima bomba fosse silenciosa, invisível e já estivesse no seu computador? Pensa comigo. E se, em vez de tanques de guerra, a próxima grande batalha fosse travada por pendrives? Sem barulho, sem fumaça, só linhas de código se infiltrando em sistemas, como espiões invisíveis. Parece ficção? Pois foi exatamente assim que começou uma das operações mais secretas e ousadas da história. O ataque com o vírus Stuxnet, criado por engenheiros israelenses e americanos
O Stuxnet foi um vírus projetado com um único objetivo: sabotar as centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã. Mas ele não fez isso com explosões ou cortes de energia. O Stuxnet era tão sofisticado que fazia as máquinas girarem fora do ritmo e, ao mesmo tempo, mostrava nos monitores que tudo estava funcionando normalmente. Resultado: as centrífugas começaram a se autodestruir uma a uma, sem que ninguém entendesse o motivo. Durante meses, os cientistas iranianos achavam que o problema era interno. Quando descobriram a verdade, era tarde demais. Agora segura essa. O Stuxnet foi o primeiro vírus da história feito para destruir hardware físico no mundo real. Ele abriu um novo capítulo, o da guerra cibernética de Estado. O Irã respondeu, claro. Hackers iranianos passaram a atacar sistemas elétricos de Israel, bases militares americanas e até sites de universidades e hospitais como forma de retaliação simbólica. Mas o dano real já estava feito. O vírus atrasou o programa nuclear iraniano em pelo menos 2 anos, o suficiente para mudar toda a estratégia do Oriente Médio. Mas o mais inquietante é o que essa história revela: que guerras modernas podem acontecer enquanto você dorme, sem que ninguém ouça um tiro. E mais, que Israel silenciosamente pode ter virado mestre nesse jogo. Hoje Tel Aviv é considerada uma das capitais mundiais da cibersegurança e também da ciberofensiva. Enquanto isso, o Irã corre contra o tempo para proteger sistemas que ele nem sabia que podiam ser atacados. E a pergunta que paira no ar é: se um vírus como o Stuxnet já foi capaz de danificar um projeto nuclear, o que será que já está sendo preparado neste exato momento para neutralizar inimigos futuros? Mas essa história não para nas máquinas, porque quando o código falha, entram os assassinos de verdade. Imagine acordar um dia com a notícia de que mais um cientista nuclear iraniano foi morto, em plena luz do dia, no meio de Teherã, por uma moto que atirava sozinha, sem testemunhas claras, sem rastros, sem explicações. Não é ficção. Isso aconteceu. E não foi uma vez só. Pelo menos 5 cientistas ligados ao programa nuclear iraniano morreram em atentados meticulosamente calculados, entre 2010 e 2020. Os dedos apontam para uma única direção: Mossad, o serviço secreto de Israel. O Mossad é conhecido como um dos serviços de inteligência mais eficazes e letais do mundo. Seu lema não oficial poderia ser: a gente faz parecer acidente, mas no caso do Irã, os acidentes ficaram cada vez mais cinematográficos. Teve bomba magnética colada em carros em movimento, teve atirador que sumia em segundos, teve até ataque coordenado por satélite. Em um dos casos mais surreais, um cientista foi eliminado com uma metralhadora automática operada remotamente que estava escondida numa caminhonete estacionada. A arma reconhecia o alvo com reconhecimento facial. Tudo isso sem que um único agente estivesse presente na cena. Agora pensa no que isso significa. A espionagem de hoje não é mais feita com binóculos e microfones escondidos em canetas. É uma guerra de inteligência artificial, engenharia social e precisão cirúrgica. O Irã, por sua vez, tenta responder com suas próprias redes de contra-espionagem e operações secretas. Mas a verdade é que, enquanto Israel domina a arte de eliminar alvos estratégicos, o Irã ainda joga um jogo mais analógico, e o preço disso é alto. Cada morte de um cientista representa anos de atraso, perda de dados e, o mais importante, medo. Um tipo de guerra que não precisa ser declarada para ser vencida, só precisa ser silenciosamente eficiente. E aqui entra um detalhe que quase ninguém fala. Esses assassinatos, mesmo que condenados internacionalmente, não geram grandes retaliações, porque oficialmente ninguém admite que foi ataque. É um teatro de sombras, onde os atores são invisíveis, mas os efeitos são muito reais. Israel não confirma, o Irã acusa, e o mundo observa, em silêncio. Como se essa disputa estivesse acontecendo em uma dimensão paralela, onde as regras são outras e a moral, uma variável flexível. Mas e se eu te dissesse que, antes de tudo isso, Israel e Irã já foram aliados secretos? Pois é.
A história que vem a seguir é tão contraditória que parece uma piada de roteiro. Um país islâmico xiita e um Estado judeu trabalhando juntos e contra os próprios vizinhos. E o mais irônico, durante anos esses dois inimigos jurados já trocaram favores, armas e até segredos. O tipo de história que, se você contar em voz alta, vai parecer mentira. Antes de se odiarem, Israel e Irã já estiveram de mãos dadas. Sim, por mais absurdo que pareça, nos anos 60, 70 e até o comecinho dos 80, esses dois países foram aliados estratégicos, trocando petróleo, armas e até espionagem. Enquanto o mundo via um Irã xiita e anti-ocidental, os bastidores contavam uma história bem mais contraditória. Israel dependia do petróleo iraniano e o Irã via em Israel uma ponte silenciosa para o acesso à tecnologia ocidental. Durante o regime do Shah Reza Pahlavi, que governava o Irã antes da Revolução Islâmica de 1979, Israel tinha embaixada em Teherã. Empresários israelenses faziam negócios no país como se estivessem em Londres, e os dois governos trocavam informações sensíveis, inclusive sobre o crescimento de regimes árabes hostis. Há registros de operações conjuntas entre o Mossad e a Savak, a temida polícia secreta iraniana da época. Acredite, tem documentos que mostram que o Irã até ajudou Israel a construir seu programa de armamentos nos bastidores. Uma aliança de interesses, não de afinidade, mas funcionava. O ponto de virada veio com o estouro da Revolução Islâmica. O novo regime teocrático de Khomeini transformou Israel no pequeno Satã, uma ameaça existencial. Mas as conexões não sumiram de uma hora para outra. Nos anos 80, durante a guerra Irã-Iraque, o Irã precisava desesperadamente de armas. E adivinha quem ajudou a fornecer? Sim, Israel. Por meio de canais clandestinos, triangulações com os Estados Unidos e o famoso caso Irã-Contras, toneladas de equipamentos militares foram parar no exército iraniano. Tudo isso enquanto nos palanques políticos ambos os lados juravam se odiar. Essa relação dupla, onde a retórica pública contradiz os acordos secretos, moldou a dinâmica atual entre os dois países. A tensão que você vê nas manchetes é real, mas também é cheia de camadas. Porque o passado deixou feridas, mas também deixou rotas de acesso que nunca foram totalmente fechadas. Diplomatas aposentados dos dois lados ainda se conhecem. Há redes informais que sobreviveram às revoluções. E talvez, só talvez, esse histórico de colaboração explique como certos segredos ainda vazam, como certas operações são tão certeiras. Talvez o jogo nunca tenha sido sobre amor ou ódio, mas sobre controle. E nessa dança entre traição e interesse, o que parece guerra pode ser, na verdade, um contrato antigo, escrito com tinta invisível. Imagine um tabuleiro de xadrez em que as peças mudam de lado no meio do jogo, onde um cavalo que você achava ser seu, de repente começa a mover contra você. Bem-vindo ao Oriente Médio, um tabuleiro onde Israel e Irã não são só adversários, mas também estrategistas de altíssimo nível, e onde cada movimento tem o potencial de provocar terremotos diplomáticos a milhares de quilômetros de distância. O que está em jogo aqui vai muito além da rivalidade entre dois países. Israel teme que o Irã construa uma bomba nuclear e use isso como escudo para dominar a região. Já o Irã enxerga Israel como um braço militar do Zipuru no coração do mundo árabe. Mas aí vem o detalhe que ninguém costuma comentar. Essa disputa não é apenas militar, é uma guerra por influência. Enquanto Israel assina acordos secretos com países árabes rivais do Irã, como os Emirados Árabes e o Bahrein, Teherã responde financiando milícias armadas como o Hezbollah no Líbano e grupos no Iêmen, no Iraque e na Síria. Cada grupo, cada base militar, cada drone abatido é uma peça nesse tabuleiro. E aí entra o lado mais sombrio da coisa, a guerra indireta. Israel nunca ataca o Irã diretamente, mas bombardeia alvos iranianos na Síria com regularidade. O Irã nunca lança mísseis contra Tel Aviv, mas usa o Hezbollah para ameaçar o norte de Israel.
E no meio disso tudo, civis inocentes viram reféns de um jogo que parece não ter fim. Um jogo onde todos fingem que não estão jogando, mas ninguém ousa parar. Agora pensa, e se o verdadeiro objetivo não for vencer, mas manter o jogo em andamento? Porque enquanto o conflito continua, líderes se mantêm no poder, orçamentos militares se justificam, alianças são forjadas sob o pretexto da ameaça constante. É um equilíbrio instável, mas funcional. Como se fosse necessário manter a tensão viva, porque a paz total exigiria uma reconstrução de narrativas que ninguém está pronto para encarar. No fim, esse xadrez não tem fim, tem camadas, e quanto mais você tenta entender, mais ele se parece com um quebra-cabeça sem bordas, onde cada peça que se encaixa revela outra que ainda está escondida. E talvez seja justamente aí que mora o segredo mais perigoso de todos. No fim das contas, talvez a maior arma entre Israel e Irã nunca tenha sido uma bomba, talvez seja a narrativa. Cada lado constrói a sua, com discursos inflamados, heróis invisíveis, inimigos absolutos e justificativas milimetricamente calculadas. E nós, do lado de cá, assistimos como se tudo fosse um roteiro de filme, sem perceber que o palco é real e que a plateia também pode ser atingida. O que assusta não é o conflito, é o nível de sofisticação com que ele é mantido. Códigos em vez de tanques, silêncios em vez de tratados, a guerra que não se declara, mas se sente. E no meio de tudo isso, fica uma dúvida incômoda. Quantos outros jogos geopolíticos estão acontecendo agora, em silêncio, enquanto a gente debate o superficial? Talvez a pergunta mais honesta não seja quem vai vencer, mas até quando esse jogo vai durar? E mais, será que sem perceber, o mundo inteiro já não entrou nessa partida, jogando peças que nem sabe que carrega? Se esse vídeo deu um nó na sua cabeça, comenta aí o que mais te intrigou. Curte, compartilha com aquele amigo que adora geopolítica e conspiração. E claro, se inscreve no Agora Você Sabe, porque aqui a gente não entrega respostas prontas.